Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e vou falar um pouquinho sobre a área, volume e diagonal do paralelepípedo, retângulo e o cubo. Então, imagine o seguinte, que eu tenha um paralelepípedo onde eu teria os lados A, B e C, beleza? E eu teria um cubo onde todos os lados são iguais. Para eu calcular o volume, certo? O volume de um corpo, ele sempre vai ser o seguinte: volume vai ser igual à área da base vezes a sua altura, tá? Então, como ficaria o volume do paralelepípedo? A área da base, né? A base seria essa aqui, então ficaria A vezes C vezes a sua altura, que é B, né? Então, eu poderia dizer que o volume do paralelepípedo é o quê? A vezes B vezes C. Tranquilo? E a área do cubo? O volume do cubo? O volume do cubo vai ser o quê? A área da base, que é A vezes A, vezes a sua altura, que é A. Ou seja, o volume do cubo é igual a A ao cubo, porque é A vezes A vezes A. Tranquilo? Só para a gente lembrar, né? O volume, ele é tridimensional, né? Ele tem 3 dimensões. A mesma coisa eu teria aqui, comprimento, largura e altura. Agora, como a gente calcularia a área? Imagine o seguinte, se eu pegar o paralelepípedo e abrir, tá, a figura em forma plana, chapada, o paralelepípedo ele vai ter esse formato aqui e o cubo esse formato aqui. Lembrando que para o cubo, né, ó, aqui vale A, aqui vale A, aqui vale A, né? Cada lateral dessa vale A, certo? Como eu vou calcular a área do paralelepípedo? A área do paralelepípedo, ela vai ser igual a 2 vezes a área 1 mais a área 2 mais a área 3. Quem seriam essas áreas? Por exemplo, se eu pegar essa área aqui, eu posso dizer que é a área 1, porque essa figura ela está repetindo aqui, seria a tampa e o fundo da caixa. A lateral seria essa aqui, que eu posso chamar de área 2. E depois eu tenho o lado da caixa, que seria essa aqui. Então, como eu tenho 6 faces, aonde a área 1 ela se repete aqui, a área 2 repete aqui e a área 3 repete aqui. Beleza? Então, a gente poderia também, né, se você tiver dúvida, você vem aqui e escreve as dimensões da caixa, A, B e C. E aí, a gente pode dizer o seguinte, ó, que a área do paralelepípedo vai ser igual a 2 vezes A vezes B, mais A vezes C, mais B vezes C, entendeu? Ó, esse vezes esse vezes esse, depois esse vezes esse, entendeu? E é dupla, né? Multiplica por 2, porque aparece sempre em dupla. Agora, e para a área do cubo? A área do cubo, ela vai ser feita assim, olha só. Não é A e A, as 3 dimensões do cubo? Então, eu vou fazer assim, ó, 2 vezes, porque são 6 faces, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces. Então, fica área vezes área, mais área vezes área, mais A vezes A,
certo? Ó, esse vezes esse vezes esse vezes esse. Então, eu sei que a área do cubo vai ser 2 vezes 3a ao quadrado, ou seja, a área do cubo é 6a ao quadrado. Se liga nisso, beleza? Agora, como a gente vai calcular a diagonal, né? O grande problema é o cálculo da diagonal, tanto no paralelepípedo quanto no cubo. Mas se liga só, a diagonal ela é uma reta que liga vértices opostos. Então, essa aqui seria a minha diagonal. E essa aqui seria a minha diagonal, certo? Então, o que a gente vai fazer para calcular a diagonal? Cara, lembra? Aqui é A, aqui é B, aqui é C. Aqui é A, aqui é A, aqui é A. Então, sabe o que você vai fazer? A diagonal é a coisa mais simples que tem. Diagonal é igual a raiz quadrada do lado 1 ao quadrado, mais o lado 2 ao quadrado, mais o lado 3 ao quadrado. É isso que é a diagonal. Então, a diagonal do paralelepípedo vai ser o quê? Raiz quadrada desse cara aqui ao quadrado, mais esse cara aqui ao quadrado, mais esse camarada aqui ao quadrado. Beleza? E a do cubo? A diagonal do cubo vai ser raiz quadrada de A ao quadrado, mais A ao quadrado, mais A ao quadrado. Ou seja, a diagonal do cubo vai ser 3A ao quadrado. Ou, né, a diagonal do cubo vai ser A raiz de 3. Beleza? Então, a diagonal do paralelepípedo e a diagonal do cubo. A gente tem aqui o seguinte exemplo. Calcule a medida da diagonal e a área total do paralelepípedo cujas medidas estão indicadas abaixo. Bom, diagonal, a gente não sabe que é a raiz quadrada das laterais ao quadrado. Então, como é que vai ficar a diagonal? Ó, 2 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 2,5 ao quadrado. Então, a diagonal vai ser raiz quadrada de 4, mais 6,25. Então, a diagonal vai ser a raiz quadrada de 14,25. Eu posso resolver isso aqui da seguinte maneira, ó. Raiz quadrada de 1.425 centésimos. Se eu pegar e dividir por 5 e dividir por 5, isso aqui vai me dar 285 vinte-avos. Se eu dividir por 5 e dividir por 5, vai me dar raiz quadrada de 57 quartos, que é a mesma coisa que raiz de 57 meios, beleza? E como é que eu calcularia a área total? Cara, a área total não vai ser igual a 2 vezes a área 1, mais a área 2, mais a área 3. Então, para você fazer isso, eu aconselho você vir aqui e coloca assim, ó. Coloca as laterais aqui, ó. 2, 2 e 2,5, tá? São as 3 laterais, ó. Então, a área total vai ficar assim. 2 vezes 2 vezes 2
mais, ó, esse vezes esse. Depois esse vezes esse. 2 vezes 2,5, mais esse vezes esse. 2 vezes 2,5. Então, a área total vai ser 2 que multiplica 4 mais 5 mais 5. Então, aqui vai dar 14 vezes 2, a área total dá 28 centímetros quadrados, beleza? A diagonal aqui, ela vale raiz de 57,5 centímetros, certo? Agora, e se eu pedir a medida da terceira dimensão de um paralelepípedo, sabendo que duas delas medem 7 centímetros e a sua diagonal mede 3 raiz de 10 centímetros. Então, o que eu sei? Eu sei que diagonal não é igual a raiz quadrada de lado 1 ao quadrado mais lado 2 ao quadrado mais lado 3 ao quadrado. Então, vai ficar assim, ó, 3 raiz de 10 é igual a raiz quadrada de 4 ao quadrado mais 7 ao quadrado mais L3 ao quadrado. Se eu pegar e elevar os dois lados ao quadrado, aqui vai ficar 9 vezes 10 é igual a 16, né? Mais 49 mais L3 ao quadrado. Então, vai ficar 90 menos 65 é igual a L3 ao quadrado. Então, L3 é igual a raiz quadrada de 25, que vai me dar 5 centímetros. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.